E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Metemos o Iquique aí em casa aí, 3-2. Um grande jogo de futebol, um verdadeiro jogo de Libertadores. E gostei muito do Grêmio. Para mim, o Grêmio fez uma grande partida e pode tirar um bom proveito desse jogo aí. Apesar de 3-2, apesar do Grêmio ter relaxado, ter tomado 2 gols, o Grêmio poderia ter matado o jogo. Mas assim, ó, o primeiro tempo do jogo do Grêmio, até os 15 minutos, o Grêmio tinha uma dificuldade de armar jogada, até botar a bola no chão. Os volantes do Grêmio vão fazendo muita ligação pelo alto, existia um buraco no meio campo, né? Mas quando o Grêmio começou a sentou a bola no chão a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, quando os volantes, quando ficavam meio sem saída, como por onde articular, faziam ligação direta, brilhantemente procurando o ataque pelo chão, e o Grêmio começou a sair jogando também, sem precisar dessa mesma ligação direta, o Grêmio massacrou o Iquique. O Grêmio parecia que ia fazer o que tem feito nos últimos jogos aí no Regional, principalmente contra o Veranópolis. E fez. Meteu 3-0 em 30 minutos de jogo, o Grêmio meteu 3-0, jogou muito futebol, o Grêmio jogou, com a linha de 4, com Pedro Rocha, o Pedro Rocha, o Ramiro, o Michael e o Léo Moura, deixando o Luan e o Bolanhos à frente, incrível. Ao mesmo tempo, o Pedro Rocha que marcou o primeiro tempo. Se não fosse a quantidade de gols que ele errou, eu ia elogiar muito esse rapaz. O Grêmio poderia ter ganho esse jogo de uma maneira mais elástica. O primeiro tempo se resume a isso aí, a muito futebol do Grêmio, variação de jogada. O Grêmio jogou uma partida perfeita sem a bola. O Grêmio como é que eu posso dizer? Os caras pareciam uns militares, cara, num posicionamento sem a bola de marcação assim, perfeito. Perfeita a movimentação do Grêmio sem a bola no primeiro tempo. Uma marcação perfeita. O Grêmio jogou. Achei a pior partida do Bolanhos hoje. O Luan jogou muito futebol. Para mim, Edilson foi o melhor em campo. Tanto que eles vieram para cima no segundo tempo, em cima do Edilson, para travar ele. Né? Então, assim, o Grêmio no primeiro tempo foi impecável. Nos reabilita e nos candidata a sermos tricampeões da América. Para quem acha um desastre o Grêmio ter tomado o segundo gol e ter tomado até um sufoco no segundo tempo, até não foi. Eu vou chegar no segundo tempo. Então, assim, o Grêmio depois dos 30 minutos, o Grêmio deixou um pouco de jogar. O Grêmio trouxe o Iquique até passar um pouco assim da linha do campo. Mas ainda assim muito perigoso. O Edilson com o Léo Moura deixaram esses caras do Iquique louco. No lado esquerdo, o Luan foi fazer jogada, porque o Grêmio joga mais pelo lado direito, é muito forte o lado direito do Grêmio. O Luan jogou muito futebol. O Bolanhos, apesar de ter. E olha, é isso que eu digo, houve uma diferença realmente gritante entre primeiro e segundo tempo do Grêmio. Mas eu chegarei no segundo tempo do Grêmio. Mas o Grêmio no primeiro tempo não existe defeitos, tanto que o Bolanhos, para mim, fez a pior partida dele. Não a pior, mas assim, jogou muito aquém do que ele vinha jogando. E ainda assim deu assistência, se não me engano, pro penal ali, também foi ele. Jogou bem, mas jogou para mim abaixo. O Luan, que teve para mim um grande destaque. O Edilson jogou hoje fenomenalmente. Com fibra, com garra, indo a linha de fundo, fazendo o lado direito jogar. Do Grêmio, Léo Moura também, entende? Mas a partir dos 30 minutos o Grêmio relaxou, mas ainda sem perder a marcação, sem perder o foco. No segundo tempo o Grêmio entra e logo o Renato tira
Logo o Renato ele substitui tirando o Léo Moura e põe o Michel. Passa o Ramiro, para frente, só que o Grêmio realmente recuou demais. O Grêmio deu mole demais. Depois as outras substituições, né? Tirando o Michael, botando o Fernandinho, ali eu acho que ele errou. O Fernandinho, aquele mesmo jogador, mas assim, hoje eu achei ele meio atrapalhado. Mas ali meio deu enfraqueceu um pouco o meio campo do Grêmio. E o Grêmio continuou recuando, tocando bola. Então toma um gol de escanteio, já devido à pressão do Iquique, que veio para cima como louco, e não é tão ruim. Então é o que eu digo, não, por ele não ser tão ruim, que o bom futebol do primeiro tempo do Grêmio, que estava me deixando até... Porque, por exemplo, assim, um time como o Grêmio pega, vamos dizer, um adversário fraco, vamos dizer, Veranópolis e o Iquique. Né? Ele tem a obrigação de jogar como jogou no primeiro tempo e como jogou com o Veranópolis. Mas eu vi que o Iquique não é tão ruim, então mais mérito para o Grêmio. Então, devido a essa pressão do Iquique, eles conseguem um escanteio, uma falha do Michel, mas assim, né? Mas a bola aérea de novo e eles fazem o gol. E o Grêmio realmente continua, e isso foi muito bom para os jogadores do Grêmio ver que não existe barbada. Para eles verem que se jogarem como jogaram no primeiro tempo, nós vamos ser tricampeões da América. Agora, se der mole, na Libertadores tu perde, meu amigo. Se tu afastar a marcação, se tu deixar eles virem para cima, porque o Iquique veio para cima de uma maneira que eles já estavam começando a sair jogando quase na frente da área do Grêmio. E aí não dá. Então, assim, depois. E sendo que assim, ó, sendo que ainda tenho a dizer que o Grêmio, mesmo sendo pressionado já no 3-2, ainda era perigoso, só que houve um grande problema. O Grêmio cansou. O Grêmio cansou. Então dificultou, mas o Grêmio até fazer o quarto gol. E outra coisa que vamos e convenhamos, o Pedro Rocha, que eu até iria elogiar porque ele marca muito bem, ele tem no primeiro tempo ele jogou muito bem, ele não pode errar esses gols. Então assim, o jogo até seria diferente. Seria diferente. E eu confesso, torcedor, que quando estava 3-0, dizendo, mas está ficando até chato se ele parece Libertadores. Então, assim, ó, excelente para mim o jogo. Porque a gente sabe que o Grêmio de verdade é esse Grêmio do primeiro tempo. A gente sabe que as substituições do Renato até não surtiram efeito, e a segunda substituição dele eu não gostei. Bolanhos achei que deveria ter saído e para entrar o Barça até poderia ser um pouco mais cedo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que serviu de lição para o Grêmio. Acho que o Grêmio tem condições de segurar o resultado, mas não dessa maneira. O Grêmio foi copeiro, Marcelo Groi muito bem, o Grêmio amorcegou o jogo. O jogo de Libertadores, minha gente, jogo perigoso, e vencemos o jogo. Não é só isso que se tira, não se tira apenas a vitória. O Grêmio não jogou de uma maneira medíocre, o Grêmio jogou brilhantemente. Só aprendeu com uma hora que poderia aprender. Né? Foram 15 minutos ali onde o Grêmio relaxou demais no segundo tempo e já vinha de uma maneira segura fazendo no primeiro, relaxou demais, tomou 2 gols, o jogo ficou complicado porque eles vieram que os loucos para cima e o Grêmio deu chance ao contra-ataque porque também era perigoso, né? Mas vencemos, 3-2, poderia ter sido 4-2, 5-2 facilmente. Poderíamos não ter tomado os gols, mas o que eu queria dizer é que aprendemos a lição. Espero que os jogadores tenham aprendido a lição. Vamos ser tricampeão da América, porque o verdadeiro Grêmio é o Grêmio do primeiro tempo. É isso aí, dá-lhe Grêmio e vamos lá.